Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui desse evento maravilhoso que é a Gramado Summit. Eu sou a Larissa Lazauskas, host da Hackstream, que é a produtora oficial do podcast deste evento. E para que a gente possa dar início a esse podcast, eu vou apresentar duas pessoas muito especiais que estão comigo neste momento. E vou começar dando as boas-vindas para a Luísa Trojan, que é CEO da Troia Chat. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui contigo. Um prazer realmente participar aqui do podcast e bater esse papo hoje contigo para apresentar um pouquinho mais do nosso negócio e das nossas soluções. Maravilha. E também dou as boas-vindas para o Luiz Henrique Trojan, CTO da Troia Chat. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lari. Obrigado. Boa noite, né? Boa noite para quem vai nos assistir. É um prazer estar aqui no Gramado Summit, um evento incrível. E espero que seja um ótimo bate-papo aí para nós. E com certeza vai ser assim. Já conversei com eles aqui nos bastidores, então tenho certeza que esse bate-papo vai ser excelente. E para que a gente possa iniciar esse podcast, eu vou contar uma novidade para vocês. Eu descobri nos bastidores que eles, além de serem sócios, eles também são irmãos. Vocês acreditam nisso? Então essa já é a minha primeira pergunta. Como conduzir um negócio sendo família, irmãos e tendo também um negócio super diferente tecnológico? Joia. Posso começar? Pode começar. Então, na verdade, eu e o Luiz, a gente já trabalha juntos de longa data, né? Já atuamos em outro projeto no passado que se chamava Pro Rastreamento, uma empresa de rastreamento veicular. Trabalhamos 7 anos, né? Também era uma plataforma de SaaS, né? Oferecia solução em tecnologia. E aí, desde muito cedo, então, empreendendo juntos. E a gente viu que a gente funcionava muito bem, né? Empreendendo juntos, porque sempre soubemos lidar muito bem com dividir, né? Separar o que é profissional do que é pessoal. Embora a gente se dê muito bem pessoalmente também, mas sempre respeitando, né? Profissionalmente a gente tem uma outra conduta naturalmente, né? Às vezes diverge de ideias, de pensamentos, mas sempre se respeitando muito. Então a gente trabalha muito bem, é uma boa dupla. Excelente. E pra ti, como que é essa ligação? Tranquilo, é isso. Ela resumiu. A gente sabe respeitar os limites um do outro, vamos pensar assim. E apesar de ter, às vezes, gostos diferentes, na maioria das coisas a gente concorda. Acho que a gente é meio perfeccionista nas coisas, extremamente organizado. Então, o nosso perfil, e por mais que a gente não buscou isso, naturalmente a vida foi ensinando a gente sobre essas coisas, casa muito bem quando a gente leva isso para os negócios. Porque eu acho que o conflito existe quando você tem uma pessoa que é bagunçada e uma pessoa que não é. Aí a pessoa que é organizada tá querendo cobrar aquela que é bagunçada. E duas bagunceiras não vão dar certo para nada, né? É verdade. Então, no nosso caso, acho que a gente leva muito bem. Muito bem. E a Pro Rastreamento, ela foi um projeto que eu idealizei em 2013. Já era desenvolvedor de software na época. Foi minha primeira empresa, minha primeira oportunidade de empreender também. Aprendi muito. A Luísa entrou na sociedade em 2015 e a gente cresceu a empresa muito até 2019, quando a gente encerrou o negócio. Então foi uma jornada ali, parece rápido, mas 7 anos, a gente vê altos e baixos, né, falando da Pro Rastreamento, por conta não do negócio, mas de momentos que aconteceram. A gente viveu momentos políticos como o impeachment da Dilma, entre outras crises que o país viveu na época e que a gente estava empreendendo no meio disso tudo. A gente tinha montado escritório, então tinha feito investimento e daqui a pouco tem que recuar um passo atrás porque a coisa começou a desandar um pouco. Então a gente soube lidar muito bem com essa adversidade, recuou, mas depois avançou novamente. Foi um período curto ali de 8 meses, acho que durou, e até que teve realmente o impeachment dela. Então, além de muitos outros desafios, eu não vou acabar não lembrando todo, mas foram 7 anos de uma jornada bem legal, assim, de muito aprendizado. E, enfim, a gente agora volta para a Troia Chat para trazer um pouco disso e com uma nova missão. Sim, mas o importante é justamente isso. A gente entender que temos relações familiares, temos relações de sociedade e que a gente sempre vai ter um problema ali, um problema aqui, mas o importante é que a gente consiga solucionar isso e sempre pensar no CNPJ. Exatamente. Que é o principal, É não é o CPF, o que eu quero, o que tu... Não, É isso. é o que é melhor para o CNPJ. Então, que bom que vocês
conseguem fazer isso. E agora, já trazendo então para Troia Chat, eu quero que vocês, vamos começar contigo então, já que a gente começou com a Luísa antes. O que é a Troia Chat? Como que vocês explicam a Troia Chat Tá. para alguém que não é da área da comunicação, da área do marketing, da tecnologia? Como que vocês explicam? Bom, a Troia Chat nasceu com o propósito de ser uma plataforma de gestão de atendimentos omnichannel. O que significa isso? Já começa falando o que é o Omnichannel, porque as pessoas já... Tu falando essa palavra assim, as pessoas já... Meu Deus, mas o que é isso? Será que eu preciso disso? Então já começa por aí. Joia. Bom, o conceito de Omnichannel é a centralização de canais de atendimento. Então, quando a gente fala uma plataforma de gestão Omnichannel, significa que a gente se posiciona e propõe entregar uma solução que possa conectar lá, por exemplo, o Instagram, o WhatsApp, o Messenger do Facebook, o Discord, o WeChat, canais de comunicação com o cliente, porque a dor do empresário hoje é ter que gerir conversas, atendimentos em todos esses canais e ter que ter, às vezes, mais de uma pessoa para poder estar olhando tudo. Acaba se perdendo. Então, a gente fornece uma solução que é uma plataforma, um software, que está conectado a todos esses canais da empresa, mas que fornece um único chat para que o operador consiga atender de uma maneira muito prática. Perfeito, sim. Entendi. E como que vocês acreditam que a empresa hoje, ela chega até vocês? Já explicou um pouco sobre essa dor que ela sente, mas quem é o cliente que chega assim e pensa: nossa, eu preciso da solução da Troia? Então, na verdade, hoje, qualquer empresa no Brasil é um potencial cliente pra gente, porque, veja, toda empresa presta atendimento, né? Toda empresa tem um canal de vendas e toda empresa tem um canal de comunicação com o cliente. Então, qualquer empresa pode procurar a Troia, né? A Troia Chat, mas nós temos segmentos que já procuram com uma demanda maior, já trazem essa necessidade há algum tempo e já nos procuram, né? Então, contabilidades, clínicas médicas, Indústria. deixa eu pensar Todos um os pouquinho. segmentos podem ter vocês como... Exatamente, como uma exatamente. solução. É porque tem segmentos específicos que já trazem essa dor de mais tempo, né? Porque, por exemplo, uma contabilidade, eles têm vários setores, né? E eles precisam que tenham vários operadores ali, várias pessoas atuando dentro de um mesmo canal, por exemplo, de um número de WhatsApp comercial. E às vezes são lá 10 pessoas dentro da contabilidade prestando esse atendimento para o cliente. Hoje, com WhatsApp comercial, por exemplo, você não consegue ter 10 pessoas ali dentro do mesmo número, né? Do mesmo WhatsApp. O WhatsApp só permite de forma simultânea você ter quatro WhatsApp webs ou desktop, né, aberto. E eu vou te dizer que isso realmente é uma dor até que a gente tem com a Hexspring. Porque a gente tem ali os 4 canais, as 4 formas que a gente pode ter no WhatsApp e às vezes a gente precisa... mas agora eu não tenho nesse celular, agora eu não tenho nesse computador. E aí tem que ficar deslogando e loga, e aí vira realmente uma confusão. E às vezes a gente precisa rápido. Então essa solução aí de vocês trabalha com isso também. Com certeza, com certeza. Nesse sentido, de possibilitar um acesso, né, ilimitado. Então, hoje a gente não tem um número limitado de operadores. Se surgir a necessidade de uma empresa, eu tenho 100 colaboradores que precisam de acesso no mesmo WhatsApp. A gente consegue liberar de forma simultânea esses acessos, entende? Porque a gente centraliza esse canal de atendimento dentro da plataforma e todos esses usuários vão poder acessar dentro da plataforma o WhatsApp, né, para poder prestar esse atendimento para o cliente. E mais do que isso, né? Hoje a gente tem, então, um atendimento com IA, né? Que é o que garante essa agilidade no atendimento. Que é o que o mercado pede, né? O que a gente mais viu aqui no Gramado Summit foi essa tendência, né? De comportamento, de urgência do cliente e de trazer IA como solução em muitas áreas, não só no atendimento, claro. Sim, a gente tá vendo a maioria das palestras falando sobre IA, porque é isso que a gente tá vivendo agora. Tá. Então, como não trazer IA... Começando a viver. Exato. Como não trazer IA para um evento, para uma startup, para uma solução. Então, realmente, esse é um super diferencial e por isso que tá tão em alta. As pessoas estão entendendo que a IA não veio como uma inimiga, muito pelo contrário, ela veio como uma facilitadora nas nossas vidas, nas nossas empresas. Então,
Na minha visão, o pessoal ainda tá desmistificando a IA, que é um campo gigante. Gigante. Gigante que a gente tem para trabalhar, não é? Sim, sim. Todas as aplicações, ou a maioria delas, ainda é desconhecida. O pessoal pensa, para onde que isso pode ir? E o que pode mais acontecer? Porque a gente está vendo coisas absurdas acontecerem. Coisas inimagináveis acontecerem, né? Principalmente em termos de agilidade. Hoje a gente vê processos que levariam anos para serem feitos, às vezes em questões de horas. Normalmente em dias, mas às vezes em questões de horas. Sim. Então, a TroyChat entendeu esse benefício, né? Nossa proposta já era fornecer uma ferramenta de gestão de atendimento para as empresas, e entendendo que inteligência artificial se tornaria uma realidade, desde janeiro do ano passado, de 2024, a gente iniciou um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Ano retrasado. Do ano retrasado. 2024? 2025, perdão. 2025, isso. Então são 2 anos, já 1 ano e meio, de que a gente desenvolveu o primeiro agente de IA, mas na verdade a gente não desenvolve agentes, a gente desenvolveu uma plataforma onde qualquer um usuário consegue criar os seus agentes de IA de atendimento através da nossa plataforma. Tá, mas o que seria, para explicar para o pessoal, agentes de IA? Como se fosse uma pessoinha me atendendo? Como funciona isso? É separado? É junto? Como que a gente desmistifica o agente de IA? Certo. Bom, é exatamente isso. É como se fosse uma pessoa no teu lugar, treinada por você, com a tua base intelectual, tua base de conhecimento ali, que você cadastra, claro, anteriormente, vincula no agente de IA, para que quando ele possa responder perguntas para os teus clientes, ele entenda do teu segmento, ele entenda as dúvidas que os teus clientes possam ter e responder de maneira adequada. Então, hoje, treinar um agente de IA é exatamente como treinar um novo colaborador. Claro que muito mais rápido, muito mais eficiente, ele atende 24 horas por dia, não tem dor de barriga. Com um custo muito menor. Com um custo muito menor, muito mais eficiente. Nós não propomos que ele substitua um colaborador, não é essa a proposta, mas a proposta é que ele entregue eficiência, seja uma ferramenta para o atendente, o operador, o usuário que estiver à frente do atendimento da empresa. Sim. Porque, um exemplo, a empresa atende 200 clientes por dia. Talvez precisasse de 3, 4 atendentes. Aí hoje, com uma ferramenta de gestão de atendimentos, com um agente à frente desse pré-atendimento, um atendente pode realizar os 200 atendimentos no dia. E os outros 3 podem ser realocados para outras áreas da empresa. Então, é uma ferramenta. Agora eu preparei uma pergunta aqui para vocês, desafiadora. Estão preparados? Vamos lá. Claro que estão, tenho certeza. A pergunta é a seguinte: comunicação digital, esse meio que a gente tá hoje já faz tempo, comunicação digital, virou mais uma questão de marketing ou de operação dentro das empresas? Eu diria que os dois. Não tem certo nem errado, tá, gente? Exato. Eu diria que os dois, mas eu acho que a mudança de comportamento, a tendência que a internet trouxe, e aí eu falo um pouquinho porque eu presto serviço também como estrategista digital, então é um pouquinho da minha área, tem um pouquinho de vivência, um pezinho no marketing, e eu acho que a revolução que a internet fez, naturalmente obrigou as empresas a criarem essa comunicação digital, né? Elas se posicionarem, elas estarem presentes. E na verdade, olhando para o mercado num todo, é uma tendência que já vem de um tempo, mas que as empresas começaram a sentir muito disso agora, recentemente. Então teve uma procura, assim, de um ano para cá, muito grande nesse sentido das empresas pensarem na comunicação digital, né? E não só aí comunicação digital. A nossa plataforma não deixa de ser comunicação digital, né? A gente presta atendimento como solução. E também está atrelada ao marketing. Por quê?
Hoje, por exemplo, uma operação que ela divulga nas redes sociais, ela faz uma campanha de tráfego, ela traz o cliente, ela precisa estar preparada também para atender esse cliente. Não basta trazer o cliente até a empresa, não basta trabalhar posicionamento de marca, por exemplo, e quando esse cliente chega, você não ter condições, capacidade de atender esse cliente da forma adequada. E quando a gente fala de forma adequada, por exemplo, um estudo da MIT com Harvard comprova que se a gente não atende nos primeiros 5 minutos, a gente tem 100 vezes menos chances de fechar em relação a empresas que atendem. Então, imagina, é uma conversão de 100 vezes maior se eu atender dentro dos 5 primeiros minutos. Porque o cliente que ele está ali no WhatsApp, com essa tendência de internet, ele exige ele tem essa urgência, entende? Se ele não encontra um atendimento na tua empresa, ele já procura, ele busca em outra, porque na internet é muito fácil buscar. E dentro do tráfego mesmo, por exemplo, se tu roda tráfego da tua empresa e o lead chega para você e você não responde de forma imediata, o próprio WhatsApp, o próprio Instagram ou Facebook, a própria Meta, começa a entregar patrocinado de um concorrente, uma vez que o anúncio foi entregue e ele demonstrou interesse. Então, outro concorrente vai chegar no teu lead. E aí você gastou dinheiro investindo no tráfego, por exemplo, trouxe o lead, não recepcionou esse lead, e aí o teu concorrente vai entregar o patrocinado para ele e vai atender com essa eficiência. Então, entendeu? É justamente isso que acontece quando uma empresa tenta fazer tudo manualmente. É meio impossível a gente conseguir dar conta, principalmente fazendo um tráfego bom. Isso. É impossível a gente dar conta desse atendimento nessa escala de tempo que tu comentou, segundo as pesquisas, para que a gente consiga fidelizar, então não só transformar o nosso lead de um potencial cliente para um cliente mesmo. Sim. É muito difícil hoje manualmente a empresa conseguir fazer isso. Exatamente. E aí o que acontece é que a empresa ela investe em tráfego, ela tá gerando lead e ela não tá vendo negócios serem convertidos, e ela pode estar achando que na verdade o problema dela tá sendo com tráfego, com qualificação de lead, o que for, mas na realidade o fato da não conversão tá ligada ao tempo de atendimento. E vocês ajudam nessa... Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu não tô conseguindo fechar os meus leads. Como que eu sei se é pelo meu tempo? Digamos que eu não tenha nenhuma plataforma hoje que me auxilie nisso, seja realmente de forma manual. Como eu sei que os meus leads eles não estão fechando comigo? Como que eu sei que é justamente por causa desse tempo? E que eu preciso da solução de vocês, ou que não é o meu posicionamento, enfim, as outras coisas que também acabam influenciando nesse fechamento. Como que eu entendo isso? Vocês ajudam isso também, ou nessa parte vocês não entram? Não, a gente ajuda com certeza. A nossa solução, ela oferece dashboards de gestão que metrificam quantidade de leads convertidos, por exemplo, quantidade de leads captados, enfim, e tempo médio de atendimento. Então, analisando uma performance onde a gente tem um tempo de atendimento maior e menos leads com uma taxa de conversão menor, já fica muito claro que é a velocidade do atendimento que interferiu no resultado de conversão, entende? Então, a proposta da TroiaChat com os agentes de IA é justamente aumentar essa taxa de conversão, entregando um agente de IA que pode trabalhar como SDR, que faz o atendimento inicia o atendimento em 10 segundos. Né? E que entra como ferramenta para agências de marketing, gestores de tráfego, enfim, completando todo aquele trabalho que é entregue para a empresa de uma maneira final, poder avançar no comercial com o time. Né? Então, eles precisam de tráfego, precisam de marketing e também precisam de uma ferramenta como a nossa para entregar um atendimento ágil e que vai melhorar a conversão em 100 vezes. Do contrário, ele vai estar queimando dinheiro e não vai estar sabendo por quê, nem por onde, nem por quê. Sim. E pensando agora, vamos mudar um pouco. Pensando que a gente está aqui na Gramado Summit, nesse evento lindo que tá cheio, lotado. Ontem tava lotado. E aí eu olhei e pensei, nossa, como tem gente. E hoje vieram mais pessoas ainda, ficou mais lotado ainda. Pensando no evento aqui em Gramado, pensando no mote do evento, que é justamente Make It Human, como que a gente faz para ter uma automação no meu negócio? Para ter
agentes, talvez, trabalhando ao meu favor, ter IA, mas sem perder esse lado humano. Uhum. É possível? Nós sempre trazemos um viés de que a nossa proposta como plataforma e como solução não é substituir o atendimento humano, tá? Isso é muito importante de ser dito porque nessa tendência que a gente vê de mercado, né, de nossa, a IA vai substituir o ser humano, a gente não enxerga dessa forma. A gente enxerga a IA como aliada, tá? A proposta é justamente que a gente possa automatizar coisas que são repetitivas, né? Processos que são repetitivos e que exigem tempo das pessoas para que elas possam fazer aquilo que é mais importante. Então, por exemplo, manter relacionamento com o cliente é algo muito importante. Só que eu não tenho tempo de manter relacionamento com o cliente se eu tô lá respondendo dúvida 24 horas por dia de lead chegando, lead desqualificado muitas vezes, que só tem curiosidade, entende? Então eu acabo não conseguindo dar atenção devida pro meu cliente realmente, porque eu tô lá dispondo de um tempo para cumprir tarefas, processos repetitivos. Então a nossa ideia é que a IA realmente automatize e faça essas tarefas, né, que são repetitivas e que exigem, demandam de muito tempo, sim, e que o ser humano entre na parte que realmente importa, sabe? De ele estar presente, seja num fechamento, ou seja, realmente dar atenção a um cliente que precisa de um auxílio num momento mais crítico. Então, eu acho que é um pouquinho disso a proposta que a gente traz, né? Antes de passar pro Luiz responder essa pergunta de como não deixar o lado humano de fora dessa conversa, isso que tu comentou agora é uma coisa tão importante, tão relevante, que eu vejo que não acontece só nas startups, nas empresas pequenas. É uma realidade também em empresas maiores. Às vezes, muitas vezes, a gente enxerga os C-levels estando na operação e não conseguindo olhar para a parte estratégica, para a parte do relacionamento, para ir dar eventos, para ir dar reuniões. Uhum. Isso acontece muito. Sim. Muitas vezes pela falta de tempo, por estar resolvendo incêndio, apagando incêndio dentro da empresa. Mas muitas vezes também acontece isso porque a gente não quer colocar a nossa mão na operação. Sim. Isso também acontece. Sim. Esse medo, muitas vezes, de mas se eu deixar, não vai ficar do jeito que eu quero. E como é importante a gente deixar isso de lado também. E confiar nas pessoas, trazer esse lado humano que o evento diz, que é o mote do evento, e confiar nas pessoas que afinal a gente contratou, a gente colocou ali, entregar um pouco dessa nossa confiança, entendendo que muitas vezes não vai ficar exatamente igual a nossa entrega, mas é importante para que o negócio cresça, para que o negócio avance, para que a gente consiga ter mais tempo para olhar esse lado estratégico. Com certeza. Então, essa tua fala foi muito assertiva nisso, porque eu enxergo isso também em diversas organizações. Sim. E agora sim, passando então para o Luiz, como que tu acredita que se dá essa relação de automação e lado humano pessoa? Bom, eu sou desenvolvedor também, além de CTO, tenho uma carreira aí de desenvolvimento de 21 anos, desde os meus 13 anos, então foi até um pouco difícil, é engraçado porque foi até um pouco difícil ao começar a ver ferramentas de IA de desenvolvimento e entender como seria minha participação, porque a gente vê várias profissões foram automatizadas ao longo dos anos e tá tudo certo, o próprio taxista agora ele tá dividindo atenção com Uber, entre os... Deu uma briga, mas eles se entenderam. Exatamente. Os comércios de restaurante com iFood, coisas do tipo. E agora a gente chega numa parte em que a automação do trabalho do programador começa a acontecer por parte de IA. Então eu confesso que eu fiquei um pouco assustado sem entender como que seria o futuro, né, com relação a isso. Então isso assim, olha, dizendo aqui pra vocês, se um desenvolvedor teve esse sentimento, esse receio, é normal que a gente tenha. É normal. A gente vai desmistificando a IA ao longo do tempo, mas olha, é normal porque somos todos humanos e a gente fica com receio dessas novas tecnologias. Sempre foi assim e agora não seria diferente. Exatamente. Mas com o passar dos dias, eu já utilizava a IA como copiloto, vamos dizer assim, como ferramenta. Já uso há 5 anos.
nos últimos um ano e meio, a gente vê um avanço muito grande. Então, as ferramentas agora estão realmente entregando resultado de seres humanos de nível júnior, de nível pleno e de nível sênior em alguns segmentos. Então, é normal que isso cause um pouco de medo nas pessoas, mas a gente vai entendendo que a gente vai ter que se adaptar, na verdade. E não que vai substituir a pessoa. Esse lado humano não vai substituir nunca. O que o ser humano consegue montar, a IA ainda não vai conseguir montar. Né? Mas, sim, ela vai conseguir automatizar boa parte desse processo e talvez você tenha que se adaptar e utilizar o que há de bom de inteligência artificial ao teu favor para também ter mais performance, ter mais eficiência e melhorar o teu trabalho e automaticamente entregar mais resultado. O que a gente sabe que e percebe que a IA vem fazendo elevando o nível do jogo. Então, quem entregava X, agora entrega X, 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 né? E quem não está utilizando, não busca ferramentas como isso, não está se atualizando, sim, essa pessoa corre um risco. Mas, no demais, aí a gente tem essa filosofia de que a nossa proposta não é fornecer atendimentos de IA que vão substituir o ser humano, não. Mas, sim, fornecer uma solução como ferramenta que vai melhorar a eficiência do setor de atendimento da empresa, entregando mais rapidez, uma conversão melhor, né, mais negócios fechados, mais receita, e possibilitando que um gestor possa alocar parte da equipe de atendimento para um trabalho um pouco mais complexo, que vai, por um lado, vai ser uma oportunidade de crescimento daquele colaborador. Sim, então, sem dúvidas. É isso que eu enxergo. Mas a gente conversando aqui também me veio muito à mente que eu sou formada em relações públicas. Uhum. Relações com pessoas, com personas, com nossos diversos públicos. E aqui, nesse podcast, a gente tem pessoas de diferentes áreas conversando. Então, como que existe essa ligação já, hoje, no nosso mundo real, não o virtual, não esse de IA já existe. Então, eu tô conversando contigo e eu sou formada em uma coisa totalmente diferente. E como a gente consegue ter essa relação e consegue justamente ter esse lado humano, porque afinal, não tem como a IA substituir 100% o lado humano. Não existe isso. A gente sempre vai se complementar. E é justamente por isso que a gente tem diversas pessoas com... Ninguém tem a digital igual a nossa. Sim. Ninguém tem. Então nós somos únicos, não tem como alguém substituir. Tem uma frase, agora eu me lembrei de outra coisa. Tem uma frase que muitos falam, que é assim, no nosso mundo digital, de marketing e comunicação, se você não se posicionar, alguém vai ocupar o teu lugar. Exatamente. Então se posicione. Sim. Mas eu acredito um pouco diferente. Eu acredito que se a gente não se posicionar, ninguém vai ocupar o nosso lugar. Ele vai ficar vago? Ele vai ficar vago. Porque não tem ninguém igual a gente. Não existe ninguém igual a gente. E justamente pensando nesse lado de negócio, não existe nenhum negócio que seja igual ao nosso. Por mais que, claro, existam concorrentes, mas o nosso negócio ele também é uma transferência CPF para CNPJ. Uhum. Então, a gente é diferente conforme as nossas culturas, as nossas vivências, a nossa família, os lugares, os ambientes que a gente tá. Com certeza. Então, não, pra mim, essa frase, assim, ela não condiz muito, porque ninguém ocupa o teu lugar. Teu lugar foi feito pra ti. Sempre. Uhum. E justamente por isso que a gente tem que se posicionar, porque, nós somos únicos, nossos negócios são únicos. Uhum. Então, a gente tem que levar o nosso negócio, nosso propósito, que é a solução, no caso de vocês, a solução de vocês para as outras empresas. Poxa, quantas empresas precisam do que vocês têm pra entregar? E às vezes não sabem. Então, vocês estando aqui, gravando um podcast, se posicionando, estando com um stand, é um passo gigantesco. E é cumprindo o propósito de vocês. E é justamente fazer essa diferença. Vale lembrar também que a gente está aqui, a gente veio para expor a Troia Chat e que também a gente passou na seleção, uma seleção de dezenas de startups que estão aqui para participar da batalha de startups do Gramado Summit. Olha então, só, isso aí relevante. Exatamente, para nós foi uma honra. Né? Como que foi esse sentimento, assim, de vocês, quando vocês passaram?
Como que foi? Como foi o processo? Foi uma inscrição? Como que foi isso? Isso, foi uma inscrição e até onde nós ficamos sabendo, 80 empresas, né, se inscreveram para participar dessa batalha e haviam 14 vagas separadas para selecionadas e nós fomos uma delas. Então, olha só, palmas. Na verdade, Parabéns. Muito obrigada. Nós ficamos muito felizes e honrados, né, porque a gente sabe que aqui todo mundo que tá aqui é bom na sua área, são empresas que estão se posicionando. High level, né? Exatamente, é todo mundo de alto nível. Todo mundo tá se posicionando, todo mundo conhece tendência de mercado, todo mundo conhece tecnologia, todo mundo vem aqui porque tá antenado em tudo que tá acontecendo no mercado e na revolução. A gente ouviu muito sobre IA aqui, a gente viu muitas tendências inovadoras. Então, na Batalha de Startup não foi diferente, né? A gente tinha concorrentes trazendo propostas incríveis, de verdade, assim, soluções não no nosso segmento, né? Eram startups em diferentes segmentos, mas trazendo soluções, assim, incríveis mesmo, até que resolvem dores da sociedade num todo. Por exemplo, tinha uma startup que fornecia solução de prótese biônica para deficientes físicos, né? Então, são soluções que também operam em dores realmente muito relevantes, né? Tinha uma startup participando também, que oferecia soluções contra a violência contra a mulher. Então, são soluções realmente que trazem, sabe, ainda um viés, assim, que resolve uma dor da sociedade num todo, né? Então, para mim, pessoalmente, que apresentei o pitch, representando a Troiachat, né? Fiquei honrada, fiquei feliz de estar ao lado de empresas tão relevantes e foi muito bacana. Eu ia perguntar mesmo isso. Quem que apresentou o pitch? Então, foi tu que apresentou. E eu quero entender agora contigo, qual foi a sensação? Tu já tinha feito essa apresentação, assim, porque pro pessoal também que vai assistir depois e talvez não saiba o que a gente tá falando, a gente tá falando aqui sobre o pitch, que é aquele discurso que a gente faz em pouquíssimo tempo, geralmente 6 minutos, não sei se foi isso? 5 minutos. 5 minutos? Então, 5 minutos onde a gente tem pra convencer uma banca, certo? Convencer uma banca e falar ali nesse... Gente, 5 minutos é pouquíssimo pra gente falar do nosso negócio, do nosso diferencial e vários critérios que tem que ter num pitch. Então, como foi pra ti? 2 perguntas. A primeira é, se tu já tinha passado por essa experiência de apresentar um pitch. E a segunda é, como foi apresentar um pitch aqui na Gramados Summit, com tantas startups, então, boas, concorrendo com vocês, como vocês também, bons, concorrendo com eles. Qual foi essa sensação? Deu um friozinho na barriga ou foi tranquilo? Não, com certeza. Primeiro, foi a minha primeira apresentação, meu primeiro pitch apresentado, então foi realmente um grande desafio. E, poxa, a gente tinha nomes na banca, né? Um grande especialista em IA. A gente tinha também um ex-jurado do Shark Tank. Então, assim, eram grandes nomes na banca realmente fazendo essa avaliação, sabe? E foi um desafio muito grande, então. Realmente exigiu também uma preparação, né? Mas assim, eu encarei com muita alegria, sabe? Realmente me sentindo honrada de estar ali. De estar ao lado de empresas que trazem soluções tão inovadoras e que agregam tanto valor num todo, né? Para a sociedade mesmo. E ainda ter, né? Realmente ser... como jurados, né? Na banca... tantos nomes relevantes e que ainda recebemos vários elogios, né? Tivemos ali uma avaliação muito positiva, até investidores interessados na nossa solução e na empresa. Olha, então, assim, coisa boa. Foi realmente surpreendente, muito positivamente, né? Sim, Foi uma experiência muito bacana, assim. Uma honra. E geralmente, o pessoal que é jurado, eles fazem umas perguntas ali meio desafiadoras também. Uhum. Eles chegaram a fazer essas perguntas? Não? Como que foi, assim? Dá aquele frio na barriga, terminei meu pitch. Ai, ui, que alívio. Não! Ainda tem os outros 5 ou 6 minutos de perguntas da banca. Então, como foi essa parte? Exatamente. Na verdade, eu tava muito nervosa por ser o meu primeiro pitch, por ter tantos nomes conceituados na banca de jurados, né? E por saber que haveriam as perguntas. Porque a gente se prepara pro pitch naturalmente, a gente desenvolve ele... né, prepara a apresentação, então você já sabe como você vai apresentar, de que forma você vai trazer isso pro jurado e pro público que está assistindo, né? Mas você não tem como se preparar muito para as perguntas, porque é uma surpresa, né? Qual vai ser o interesse deles? O que vai despertar mais curiosidade? De que área eles vão querer falar? Eles vão querer saber da parte mais técnica ou do negócio? Né? Então, claro, a gente
eu tenho um pouco de propriedade da parte do negócio, por exemplo, como CEO, mas da parte técnica, o CTO que sabe muito mais, né, do negócio. E aí ali foi um jogo de cintura de tentar apresentar da melhor forma possível as respostas para que ficasse claro, né, para que eles entendessem, mas... Assim, acredito que a gente tenha conduzido de uma ótima forma, né? Sim, tá muito bom. Não tenha ficado nenhuma dúvida, tenha ficado bem claro, assim. Então, fiquei bem satisfeita, assim. Muitas vezes as pessoas, as startups, vão a essas batalhas, essas competições, e às vezes, por não passarem numa próxima etapa, acabam ficando meio tristes. Só que, gente, a quantidade de startups que passam por isso, e por mais que não tenham sido chamadas ali pelos jurados, mas a gente tem muita gente olhando de fora que não são os jurados, prestando atenção no teu pitch. Com certeza. Então isso é um diferencial gigante também. Sim. E desperta o interesse de quem tá passando. Porque aqui a gente tá num evento aberto, então o pessoal, não só os jurados, toda a galera que para pra assistir essas batalhas, e pessoal também de ecossistemas de inovação, investidores, rola muita oportunidade por causa dessas batalhas de startup. Já vi muita coisa acontecer, assim, nos bastidores, porque o pessoal se interessou justamente pelo pitch, que às vezes não foi o escolhido pelos jurados, mas que fez muito sentido para o investidor que estava ali sentado. Ou até para as empresas que depois viraram clientes também. Então é sempre bom a gente se desafiar e... Ai, tô com um frio na barriga, tô meio nervosa, mas tem que ir com medo mesmo, falar, porque tem que levar o negócio ao mundo. Com certeza. Então, parabéns. Muito parabéns obrigada. pela primeira vez, primeira experiência, a primeira de muitas. De muitas, Com com certeza. certeza. E aí a gente traz aqui, né, a conexão com o que você trouxe. Pra ver que realmente a IA não pode substituir o ser humano em tudo, né? Essas são as relações que a gente precisa desenvolver, e a gente, quando a gente automatiza processos, a gente tem mais tempo de fazer coisas como essa, né? De realmente posicionar a empresa num outro nível. Então eu pude estar aqui também porque a gente tem segurança de que a nossa operação está rodando lá em paralelo, né? Por exemplo, hoje a gente está com a operação lá em Itapema, Santa Catarina, e a gente está aqui em Gramado porque está tudo automatizado e rodando simultaneamente, e a gente tem segurança para estar aqui. Então, até nesse sentido, hoje, se a gente não tivesse os processos muito bem esclarecidos e automatizados, possivelmente a gente não teria condições de estar aqui no evento, pelo menos não nós dois simultaneamente, né, ao mesmo tempo, porque não dá para simplesmente largar a operação, né, os clientes que procuram, que chamam, que estão lá precisando de suporte. Então, é um pouquinho da conexão, né, o que o ser humano faz, o que a IA pode fazer e como que isso se complementa e se encaixa, né. Gente, pra quem tá nos assistindo, olha que legal, a gente tá aqui no evento e agora tem um monte de gente circulando atrás de nós, porque finalizou uma palestra e vai começar outra. Então isso também é o legal de estar em um evento e gravar um podcast aqui. A gente tem a conexão humana acontecendo, o networking, o relacionamento acontecendo atrás de nós e a gente gravando um podcast. E com esse gancho, eu quero, Luiz, que tu me responda. Por que escolher a Gramado Summit para estar hoje? Hoje? Bom, a gente veio no ano passado e foi incrível, assim. Na verdade, pra gente é uma grande oportunidade, né, de levar a nossa marca, o nosso produto para outras empresas, né? E o acesso que a gente tem a grandes empresas aqui. Por exemplo, a gente iniciou negócios hoje ali com diversas indústrias, com prefeituras, né? E quão difícil é você realizar uma networking ou até chegar a essas pessoas. Então, o Gramado Summit para nós é um facilitador nesse sentido, nos fornecendo portas que não se abririam se a gente não estivesse aqui. E então, qual que era a expectativa de vocês? Então é o segundo ano que vocês vêm? Isso. Segundo ano que vocês vêm. Qual era a expectativa para esse ano? Que vocês tiveram uma expectativa no outro ano e foi cumprida, provavelmente, porque vocês estão aqui novamente. Quais eram essas expectativas? Elas já foram cumpridas? Porque assim, a gente tá, pessoal de casa, no segundo dia de evento. A gente tem mais um dia inteiro de evento para acontecer. Então eu quero entender já com vocês. As expectativas que vocês tinham já foram cumpridas? Já, sem dúvidas. Não, o evento tá maravilhoso, né? Comparando com o ano passado, a gente vê pelo volume de pessoas que
ele tá, sei lá, não sei se tá 2 vezes maior. Não sei, mas tá gigante. Tá muito legal, tá muito bacana. Os palestrantes, incríveis as palestras, né? Uma pena que a gente não pode participar de todas, porque a gente tem que ficar... Não dá pra automatizar isso, então a gente tá lá A conexão na estante. Lado humano. Mas tá sendo bem incrível. Com certeza já supriu as nossas expectativas. A gente encara também tudo que a gente vive como uma oportunidade de aprendizado. Então, a questão da própria da batalha de startups está sendo um excelente aprendizado para a gente. Quem sabe não deu certo nessa, mas vai dar certo numa próxima. A gente é movido por desafio, gosta de competir também. Com certeza. Muito, né, tem esse instinto de competidor muito aguçado. Então, para a gente é só o começo, uma grande oportunidade tanto de realizar novos negócios, quanto de se aperfeiçoar, compete com o que for, e para cumprir o nosso propósito, que é levar a empresa mais longe. Né? Lu, agora eu quero ouvir de ti. Quais eram as suas expectativas e como que tá nesse momento, no 2º dia de Gramado Summit? Nós estamos muito felizes, assim, né? Porque é uma honra já estar aqui, ocupar lugares, como eu te disse, não só dentro da Batalha Startup, a gente tinha concorrentes incríveis, mas em todo o evento, né? A gente vê empresas e soluções, não só na nossa área, mas em soluções inovadoras e a tecnologia de ponta realmente. E ver toda essa inovação, a gente está cercado por pessoas, como ele disse, de alto nível mesmo, né? Aqui só tem empresários que jogam o jogo, entende? Então é um privilégio estar aqui ao lado dessas empresas. A gente teve sim as nossas expectativas atendidas, porque a gente fez muitas conexões, não só na Batalha de Startups, mas aqui também no stand, né? Nesses 2 dias que a gente esteve aqui, passaram muitas pessoas pelo stand da Troyachat, conversando conosco, tentando entender um pouquinho da nossa solução e como a gente podia agregar para o negócio deles. Então, essas conexões, as conexões humanas, elas são muito valiosas pra gente, né? A gente não só oferece nossa solução, mas a gente tá sempre aprendendo com essa pessoa que chega até a gente também. Porque ela sempre traz uma necessidade, ela sempre traz algo que a operação dela, o segmento dela necessita. E é a partir disso que se cria inovação, né? A gente tem um olhar muito atento para isso. Eu acho que isso é o nosso grande diferencial como empresa de tecnologia, porque a gente tem essa veia do empreendedorismo, então a gente busca entender a necessidade de cada cliente para daí poder desenvolver inovação e recursos, sabe? Então, estar aqui e ouvir a dor dos clientes de perto, entender o que o mercado realmente está exigindo, o que ele precisa, sabe? Isso pra gente é muito enriquecedor, porque é a partir disso que a gente traz novas soluções, novos recursos, e aí sim agrega cada vez mais valor para nossa solução, para nossa tecnologia. Então, a tecnologia de vocês, ela é personalizada. Totalmente. E aqui, sem fazer uma pesquisa, vocês já estão fazendo uma pesquisa. Exatamente. Porque tem muita gente realmente circulando. Muita Sim. gente. A quantidade de pessoas, pessoal, que vocês viram aqui passando atrás de nós. Então, realmente, é muita gente circulando no evento. E isso traz um valor gigantesco. E vocês têm essa oportunidade de conversar com pessoas aqui que o digital, às vezes, não traz. Seriam inacessíveis. Não pela quantidade de trabalho, né? Hoje o nosso tempo é tão corrido, e às vezes a gente não tem tempo para dar para todo mundo mesmo, né? Então a gente sabe disso, e aqui é um momento que todo mundo tirou para ir lá, para buscar inovação, para buscar solução para a empresa. Então, para a gente tem sido uma grande oportunidade por conta disso, e a gente tem acessado ali pessoas e segmentos e empresas que a gente não tem acesso fora daqui, ou que é muito difícil ter acesso fora daqui. Há muito tempo. Desculpa, pode O comentar. mais bacana, assim, que eu queria pontuar é porque realmente as pessoas, os empresários que estão aqui também como participante, não estão expondo, eles também vêm em busca de tecnologia e de inovação, sabe? Então é uma troca muito bacana entre todo mundo, porque quando eles chegam no stand, eles também querem conhecer a tua solução, mas eles também estão buscando por inovação, entendendo o que tu pode agregar de valor ao negócio deles, sabe? Então, realmente é uma troca de a gente entender o que o empresário hoje precisa, o que é um gargalo dentro da operação dele, para a gente poder oferecer, como eu te disse, e agregar cada vez mais valor para que o cliente se sinta realmente seguro em contratar a nossa solução, porque ele é muito bem atendido ali dentro, ele tem recursos que realmente resolvem as dores dele, sabe?
E o que eu percebo, assim, desses eventos, e, de novo, a gente vai voltar sempre para as conexões humanas. Mas o que eu percebo desses eventos é que as pessoas, elas estão mais abertas. Justamente porque elas já vieram pra cá com essa visão. Com a visão de fazer networking, de fazer negócios, de procurar, muitas vezes, uma empresa grande, procurar a solução pro gargalo dela. Ou as startups abertas pra ouvir o que tá acontecendo no mercado, o que tá vindo de inovação também, que elas podem agregar a um produto, a um serviço. Então, a gente participar dos eventos é algo muito poderoso pro negócio. Porque a gente consegue ter esse acesso fácil com pessoas e empresas de alto padrão que muitas vezes a gente não consegue no digital, infelizmente, ou felizmente, a gente precisa desses eventos pra justamente fazer essas conexões. Sim. A gente não falou sobre isso, mas vale falar também que a gente fornece tecnologia para outras startups. Né? Hoje a nossa plataforma oferece tecnologia de agentes de IA de atendimento para outras plataformas. Então aqui para nós é uma excelente oportunidade, porque a gente consegue ter esse relacionamento também com outras startups que não são do segmento ali de gestão de comunicação, mas que precisam ter uma comunicação com o cliente deles. Então, a gente hoje tem diversos recursos na nossa plataforma, como por exemplo um widget de chat de agentes, que a gente oferece como solução para que outra plataforma SaaS possa ter um chat de suporte dentro da plataforma dela, que é atendido por um agente de IA configurado por ele, com toda a base intelectual, ali, base de conhecimento mesmo da empresa, e que fornece um suporte ao cliente dessa startup de maneira ágil, prática, exatamente como a gente falou agora atrás para o cliente final, mas não para o cliente final, mas para o cliente da plataforma, prestando um suporte, um apoio. Né? Sim. E como vocês enxergam essa vida de empreendedor? Como é isso? Porque tem muita gente, às vezes, que quer empreender e acha, vou sair aqui do meu CLT, vou empreender, vai dar tudo certo. E às vezes acaba não se preparando para alguns desafios que acontecem nesse meio do caminho. Vocês se prepararam para isso? Não se prepararam? Qual é a visão de vocês de um empreendedor? O que é ser um empreendedor? Bom, empreender é um grande desafio, né? Eu não sei se existe alguém pronto para empreender, tá? Por mais que a pessoa se prepare, pelo menos ao meu ver, por mais que a gente se prepare, que a gente estude, que estude mercado, estude consumidor, não importa. Eu acho que no dia a dia, tu vai sempre enfrentar algum desafio novo, sabe? Inevitavelmente. Então, eu acho que ser empreendedor é, acima de tudo, tu tá preparado para lidar com as diferentes adversidades, sabe? Inevitavelmente os desafios vão surgir, as dificuldades vão surgir, mas, bom, a gente fornece soluções para problemas, né? É isso que a gente faz. Então a gente lida com os problemas dessa forma também, sempre buscando a solução. Né? Se a gente entende que existe um problema, bom, então peraí, vamos buscar pela solução dele agora. E eu acho que é isso que... É esse o jogo. Quando você está disposto a empreender, você tem que estar disposto a procurar soluções para os problemas e não desistir nunca. Porque é isso que vai te diferenciar, é isso que vai te permitir alcançar ou não os resultados. Né? Quem não desiste, quem não para no meio do caminho, inevitavelmente vai chegar lá. Agora, se você tem dificuldade em lidar com as dificuldades, com os problemas, e na primeira dificuldade que você enfrenta, você pensa, acho que isso não é para mim, então talvez realmente não seja. Porque é um desafio e, bom, a gente é movido por eles, né? A gente já viveu isso no passado, então a gente hoje já tem uma facilidade, mas eu resumiria a empreender, a palavra certa associada a empreendedorismo seria resiliência, né? A Luísa sabe, eu passo por uma situação bem difícil ao longo da trajetória da Troia Chat, né? Eu tenho um filho que tem leucemia, mas tá tudo bem, ele tá super bem, tá em fase de tratamento, mas descobrir isso e lidar com isso em meio a que é um turbilhão de sentimentos, em meio a empreender, se a pessoa não for resiliente, em alguma ponta a corda vai estourar, né? Então, graças a Deus a gente tem levado muito bem. Mas a palavra que resume o empreendedor de maneira geral, esse é o meu desafio, outros empreendedores vão ter outros, sem dúvidas é resiliência.
né? Com certeza, com certeza. É porque é isso, você mesmo, por exemplo, ele enfrenta um desafio na vida pessoal. E mesmo em meio ao desafio na vida pessoal, ele tem que conciliar a empresa. Em nenhum momento ele pôde abandonar, porque afinal de contas ele tá à frente da arquitetura do sistema. Então, se abandonar essa ponta, o negócio não vai funcionar. Então, assim, todo mundo vai ter os seus desafios, seja na vida profissional, seja no ambiente profissional, por às vezes não estar preparado para lidar com o cliente ou para lidar com o problema do cliente. Um problema que surge dentro da operação mesmo, mas é isso que diferencia. Não, eu queria falar uma que é engraçada, que é o seguinte, eu tenho uma frase minha... Ó, gente, ele falou que ele é engraçado nos bastidores, é que ele tá bem sério. Não, Ele tá aqui, ó, segurando pra fazer uma piadinha. Vamos lá, Chegou o vamos lá. momento, chegou o momento. Não, é uma frase que eu costumo falar com frequência, quem me conhece sabe, que eu falo assim, eu não sei se eu tirei isso de alguém ou se eu inventei, mas eu falo que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E, pô, eu enfrentei esse tratamento junto com meu filho, na verdade ele enfrenta, mas a gente com ele no hospital e 2, 3 horas da manhã trabalhando com o notebook pra não deixar os clientes na mão, pra avançar com o desenvolvimento da empresa. Então, não foi uma desculpa pra mim, entende? Então, às vezes a gente vê que as pessoas travam com desculpas muito mais fúteis. Pô, eu não posso, eu não consigo. Mentira, é mentira. Com certeza as pessoas podem muito mais do que elas pensam que podem, né? Então, essa é a minha frase. A minha esposa me ouve falando isso o tempo todo, como motivação pra ela. Eu falo pra todo mundo, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. É isso. Mas, às vezes, eu vejo também que os desafios, eles impulsionam a gente. Com certeza. Porque hoje, o teu negócio, ele também é um propósito pro teu filho. É um exemplo que tu tá dando. Com certeza. Batalhando, estando aqui, vocês estando fazendo um pitch, estando em um evento de comunicação e inovação. Poxa, que orgulho que o teu filho, não sei quantos anos ele tem. Tem 7. Então, já é um orgulho pra ele, tenho certeza. Vocês estarem aqui. É um desafio imenso e que com certeza vale a pena. Com certeza. Vale a pena, porque a gente, de novo, vou voltar nesse assunto, mas a gente não pode esquecer quando a gente fala do CNPJ, a gente não pode esquecer do CPF que tem por trás. Com certeza. E o CPF que tem por trás carrega muitos desafios, Mas muitas vitórias. Esse é um grande desafio dos empreendedores também, né? Sim. Eu ouvi alguns dias atrás um podcast de outro empreendedor falando, eu não me recordo quem era agora, mas ele falando uma coisa que é muito real, que é o CNPJ, ele acaba suprimindo o nosso CPF. A gente acaba se tornando parte dele. Principalmente quando a gente tem um projeto tão intenso quanto o da Troia, que exige muito da gente, onde os nossos objetivos são muito ambiciosos, né? E aí a gente se coloca a pressão e resolver as dores que os clientes têm já é uma pressão, e a gente abraça isso com muita vontade, com muita intensidade, e aí toma muito do nosso tempo. Então, saber dividir o CNPJ do CPF nesse momento é um grande desafio. Em outros a gente lida muito bem. Porque a gente sabe que o empreendedor júnior, lá no começo, a grande dificuldade dele de dividir CPF e CNPJ é o financeiro. É não misturar o dinheiro pessoal e isso a gente, como já empreende há bastante tempo, a gente aprendeu muito cedo e sempre levou muito bem isso. Na verdade, as poucas vezes que a gente misturou CPF com CNPJ nesse sentido foi do nosso CNPJ cobrir algumas contas do nosso aliás, o nosso CPF cobrir algumas contas do nosso CNPJ para segurar as pontas, porque nós sabíamos que estávamos num momento de escala ou no momento de plantio e que a colheita viria. Então isso é necessário. Todo mundo que empreende não nasce, sabe que não nasce pronto, vai ter tempo de plantio, vai ter tempo de colheita. E é isso. A gente vem avançando muito bem também, mas aí considera que ainda está no momento de plantio. Está sendo excelente essa experiência com a Troia Chat pra gente. Gente, nós estamos chegando no final já do nosso bate-papo, que pra mim 1 hora, assim, olha, passou muito rápido. A gente poderia ficar aqui conversando sobre esses assuntos, que são muito interessantes. E pra que a gente possa finalizar com chave de ouro, como se diz, eu quero que os dois respondam essa pergunta. O que vocês diriam pra uma pessoa que tá começando a empreender, que tem o sonho de ter ou já começou a empreender, ou tem o sonho de empreender e de ter uma startup? O que vocês diriam? Começando por ti, Lu. Eu diria, agarra o teu sonho com força, sabe?
porque o sonho exige. Como o Luiz trouxe, o sonho vai exigir, às vezes, noite sem dormir. Não é romantizar isso, tá? Mas é trazer que o sonho, no início mesmo, vai ser um desafio. O sonho vai exigir. Mas é passando por isso que você alcança. Então você vai ter que se doar, você vai ter que fazer um esforço, mas recompensa chega, sabe? É o plantio para depois a colheita. Não tem como inverter o processo. Então agarra o teu sonho com força, se é o que tu quer, se é o que tu deseja de verdade, trabalha por isso e acredita. O principal, tá? O mais importante, acredita. Maravilha. Muito inspirador. É no final do arco-íris que tá o pote de ouro, não é? Então a gente vai... Nosso destino é lá. A gente vai ter que escalar esse arco-íris aí até chegar lá. E não desistir. E não desistir, exatamente. Então, acho que o que eu diria para quem tá empreendendo... na verdade, eu sou um motivador. Acho que todo mundo que eu conheço, eu falo... Para nós, eu não presto para contratar pessoas. Sério, porque eu acho que todo mundo tem um potencial para empreender e às vezes a pessoa não quer, não é perfil dela, ela não quer, simplesmente não quer, não é o objetivo dela. Só que isso para nós já pulsa na nossa veia, então eu tenho essa dificuldade porque ao mesmo tempo eu motivo a pessoa, olha, né, era como contratar um PJ, por exemplo. Então, eu sou um motivador, acho que todo mundo tem potencial para, sei lá, vender um serviço, construir um produto, vender um produto, ou vender o seu conhecimento, mas todo mundo pode empreender de alguma forma, e se você não brigar pelos teus sonhos, você vai acabar brigando pelos sonhos de alguém. Melhor que seja pelos seus. Muito bom. Exatamente. Pessoal, agora pra gente encerrar, então, onde a galera pode encontrar vocês? Agora é o momento de passar o WhatsApp, LinkedIn, site, Instagram, onde o pessoal encontra vocês para conversar com vocês, entender mais sobre o negócio. Às vezes, contratar o serviço de vocês, por que não? Sim. Então, onde o pessoal encontra vocês? Começando por Tilo. Bom, o nosso site, né, troiachat.com. A gente também tá no Instagram, troiachat.ai. E, bom, a gente tem LinkedIn também, mas... Acredito que os principais canais hoje para conversar com a gente, lá no nosso site, a gente também tem a nossa IA automatizada, então se o pessoal quiser testar e já conhecer um pouquinho da nossa solução, pode chamar lá no Edit Chat no site e seguir a gente no Instagram para acompanhar, né, aquilo que a gente vai trazer cada vez mais como solução aí como inovação, como tecnologia, enfim. Boa. Bom, estaremos no Gramado até amanhã. Se alguém estiver nos assistindo quiser estar conosco, a nossa stand é a 114, vai ser um prazer receber essas pessoas. Meu Instagram, Trojan299, o Instagram da Troia Chat, a Luísa já mencionou, e é isso aí. Gente, agradeço muito a participação de vocês. Particularmente, amei o nosso bate-papo aqui, foi muito enriquecedor. E tenho certeza que para as pessoas que vão nos escutar também vai ser. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada, Obrigado, é uma Lari. honra. Pessoal, então a gente encerra assim esse episódio que foi magnífico nesse evento Gramado Summit. Que vocês possam continuar nos acompanhando. Até mais!